Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Boa noite, povo de Deus. Pai seja convosco. Amém? Você está feliz por estar aqui nessa noite? Noite de gratidão ao Senhor. Quem tem motivo para agradecer e dar glória a Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos nós temos motivos para agradecer ao Senhor, né, irmãos? Todos nós temos motivos para glorificar o nome do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui louvando a Deus. Eu precisava fazer este culto de ação de graça. O Espírito Santo colocou no meu coração há dias. E eu vim orando ao Senhor para que tomasse toda a direção. E graças a Deus estamos aqui. Graças ao Senhor Jesus. Estamos aqui adorando, glorificando o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Valdemar, da pastora Silene, que está aí apoiando este culto em nome do Senhor Jesus, dando todo o apoio para que nós possamos estar aqui adorando e glorificando ao Senhor. Todos os irmãos aqui presentes, desde já, queridos, obrigada por tudo. Agora eu quero que vocês fiquem de pé, porque nós vamos louvar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eita Deus! Eu vou te terminar, eu vou chorar. No auge da minha morada, e vou
frente, aqui em Guaibana. Amém? Ela vai estar trazendo uma breve palavra. Amém? Inspirada aí pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa continuar falando no nosso coração. Pois Ele já começou a palavra através dos louvores. Amém? Que Deus esteja assim, falando no nosso coração de maneira poderosa, de maneira especial. Amém? Aleluia, Jesus. Eu vou orar por ela, viu, irmão? Vamos orar por ela, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por estarmos aqui nessa noite. Obrigada pela vida, meu Pai, da tua filha, Senhor, que foi convidada para ministrar aqui uma palavra, meu Pai, da tua parte para o nosso coração. Deus, obrigada, Jesus, pela vida dela. Eu te peço que o Senhor cumpra, meu Deus, que o Senhor use ela conforme a tua vontade e fale poderosamente ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Bom, para quem não me conhece, né? Sou a Ivana, a pró-Ivana, para alguns, não é? Alguns aqui já me conhecem, outros nem tanto, mas é isso. Sou a irmã da Ivaneide. Morei um tempo em Feira de Santana, né? Congreguei aqui na Igreja Batista de Pamplona, mas aí o Senhor me levou para outros caminhos. Para a glória de Deus, né, irmãos? Tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. E hoje estou ali na cidade de Camaçari, né? Atuando ali como professora e juntamente com a minha família, né? Meus filhos, meu esposo, estamos lá, sendo abençoados por Deus. E congregando lá, uma congregação da igreja do Templo Batista de Itapuã, lá em Camaçari. E Deus tem me abençoado lá naquela congregação também. Porque aonde Ele nos leva, Ele nos abençoa. E eu estou aqui nessa noite, né, a convite da minha irmã Ivaneide, né? Minha irmã que é uma referência para mim, uma referência de fé, né? Uma mulher de oração, uma mulher sábia, né? E edificada no Senhor, então eu tenho ela como referência. Para a glória de Deus, estou aqui nessa noite, grata também de todo o coração de estar aqui reunido com a minha família, com os amigos, né, com os irmãos em Cristo, para celebrarmos a vida, né, e agradecer ao Senhor, porque nós precisamos ter o nosso coração grato a Deus por todas as coisas. E esse é o dia que o Senhor fez, então alegremos-nos nele. Amém? Eu vou ler um texto bíblico que está no livro de Salmos 103. Vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, e redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje é dia, né, de expressarmos a nossa gratidão pela vida.
esse salmo de Davi, ele está convidando a alma dele, né, a bendizer o nome do Senhor, né? É uma forma de gratidão a Deus por todos os benefícios, por todas as coisas que ele havia feito ali, né? A vida do seu servo Davi. E não é diferente conosco. Deus também nos convida a se voltar para Ele e agradecer por todas as coisas, porque o coração grato, ele traz paz para a nossa alma. O coração grato, ele vivifica a nossa fé. E nós temos que agradecer a Deus nas mínimas coisas. Ele nos formou, Ele nos escolheu, entre milhões ali, né? Ele nos escolheu para que fôssemos seus filhos, né? Seus escolhidos, separados, para o adorar, né? Para fazer a sua vontade. E aqui estamos nós. Então, quando eu me recordo de toda a situação que a minha irmã Ivonete passou, né? Ela passou, viveu momentos difíceis na vida dela, que só quem a conhece de perto, que convive com ela, conhece a sua história, né? E Ivonete teve tempos na vida dela em que ela imaginou que não viveria para ver o que ela está vendo aqui hoje, né? Seus irmãos em Cristo, sua família biológica, aqui reunidos, celebrando mais uma primavera que Deus concedeu para ela. Mas o pensamento que quando ele teve anos atrás, ele não prosperou. Por que ele não prosperou? Né? Ela pode ter imaginado que ela não viveria para estar aqui nesse momento, mas o pensamento dela não prosperou, porque o Deus que ela serve é o Deus da vida. O Deus de Ivonete, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que transforma todas as coisas, que transforma maldições em bênção. Ele não permitiu que o inimigo destruísse a vida da serva dele. Ele não permitiu o fim dela naquele momento difícil, né? O louvor que ela cantou aqui nessa noite retratou os momentos difíceis que ela passou. Foram noites em claro, né? Com a sua alma angustiada, entristecida, sem saber que direção seguir, que direção tomar, mas ela não desistiu. Ela não desistiu, ela foi persistente. Ela não negou a sua fé. Ela permaneceu na presença do Senhor, porque ela tinha plena convicção de que o que ela precisava, só Ele, somente Deus poderia entregar para ela. E hoje, quando Ele está aqui, agradecendo a Deus, né? Oferecendo esse culto de ação de graças ao Senhor, porque só Ele é merecedor, só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. E muitas vezes a gente, né, passa por dificuldades e aí vem buscar a Deus naquele momento difícil, vem no desespero, porque não tem mais a quem recorrer. Aí lembra do Deus que está pronto
para Ele cumprir os seus propósitos, porque os planos de Deus são maiores que o nosso. Os planos de Deus para a nossa vida, para a tua vida, é bem maior do que você imagina. E Ele só vai cumprir o plano dele se você der lugar para Ele cumprir. Então, gente, estamos aqui falando de gratidão, né? A gratidão, como eu disse, ela traz paz, ela traz esperança para os nossos corações, mesmo diante das dificuldades, das adversidades da vida. Se você tem um coração grato a Deus, você encontra paz diante das dificuldades, diante dos problemas. Você não se desespera, você encontra paz em Deus, desde o momento que você lembra que tem um Deus que é contigo a todo momento e que você tem a vida porque Ele te deu. E só o fato de você viver e respirar o ar que Deus te concede já é motivo de você agradecer, né? Não é possível que durante um dia você não tenha algo para agradecer. Tem uma palavra, tem uma frase, né, que diz: quando pensar em reclamar de algo e murmurar, lembre, né? Pense em algo, em uma razão para você agradecer antes de reclamar. Pense em algo para agradecer. E eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa, nem que seja a mínima coisa, você tem para agradecer. E aí você começa a agradecer pelas mínimas coisas, e aí você não vai ter mais motivo para reclamar, né? Mas tem pessoas que mantêm o seu foco apenas naquelas coisas que ainda não tem, naquelas coisas que ainda está lhe faltando, mas ela não olha para aquilo que ela já tem, para aquilo que Deus já concedeu para ela. E aí, ao invés de agradecer, ela vai reclamar, ela vai murmurar porque não tem, porque não recebeu, né? Porque orou e Deus não ouviu. Deus ouviu sim, que Ele não é surdo. Deus ouviu. E se Ele não te concedeu, é porque ou não chegou o momento de você receber, ou você não está sabendo pedir, né? Porque Deus não vai te dar algo que possa te fazer mal, que aos seus olhos vai ser bom para você, mas Deus sabe no íntimo que vai te prejudicar no futuro. Então também o não de Deus para nós, para as nossas petições, é motivo de nós agradecermos a Deus. É motivo de gratidão o não de Deus, porque Ele sempre vai ter o melhor para nos dar. Ele é que sabe realmente do que nós precisamos, do que nós necessitamos, e Ele irá nos entregar aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, os nossos planos, eles precisam estar em consonância, né? Lado a lado ali com os planos de Deus. E isso você só vai descobrir na sua intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, você precisa conversar com Deus. O véu se rasgou, você tem livre acesso agora, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que é o mediador entre nós e Deus. Então você
Se for da vontade dele, vai chegar para você no momento certo. A gratidão, ela muda a maneira da gente ver as coisas, né? Então, se você tem um coração grato e não fica murmurando, reclamando de tudo, reclamando porque está faltando algo na tua casa, reclamando porque o teu salário é pouco, não dá para você fazer tudo que você quer, né? Tem pessoas aí que não têm nem o mínimo, tem pessoas que não têm nem a metade do que você tem e acha que é pouco, mas essas pessoas, no meio delas, tem pessoas felizes, né, esperançosas. Por quê? Porque elas têm o suficiente e elas não murmuram, elas não reclamam, elas só agradecem pelo pouco que já têm. E é esse coração que a gente deve pedir ao Senhor, um coração grato. Porque a murmuração, quando a gente murmura, quando a gente reclama, a gente perde a bênção. Lembre-se do povo de Israel lá no deserto. A murmuração deles não foi contra Moisés nem Arão, não. A murmuração deles foram contra o Senhor, porque foi o Senhor que os tirou da terra do Egito e deu uma promessa para eles, só que eles murmuraram. E aí, na murmuração, eles perderam a bênção. Eles não herdaram a terra prometida, eles morreram lá no deserto, porque eles não reconheceram a soberania de Deus, eles não reconheceram a bondade de Deus, não reconheceram tudo que Deus fez para tirá-los da escravidão do Egito, e aí só olhou ali para o que eles estavam sentindo falta naquele momento e não teve, né, o bom senso de agradecer, mas teve, né, a insensatez de reclamar, de murmurar, e aí perdeu a bênção. Então, irmãos, ao invés de murmurarmos, né, vamos pensar em motivos para agradecermos a Deus todos os dias da nossa vida. O fato de você acordar de manhã, né, ver a luz do sol, já é motivo de você cantar hinos de louvor e gratidão a Deus. Porque tem pessoas que deitam para dormir e não acordam. E você acordou vivo, bonito, pronto para a batalha. E aí bota Deus na frente, que Ele vai guerrear junto com você. E no final do dia, você vai agradecer a Ele novamente pelo leão que você matou ali naquele dia, né? Vai agradecer a Deus e vai pedir a Ele para te preparar para o próximo dia que virá, porque a nossa luta ela é constante e todos os dias certamente nós temos motivos para render graças ao Senhor. Então, que você mesmo em momentos difíceis, né, mesmo em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio à falta de algo, lembre que Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, mesmo no teu dia de descontentamento, de infelicidade,
hoje. Não fique proferindo palavras vãs. Agradeça a Deus, tenha um coração grato. E Deus, Ele te recompensará por isso. E você vai sentir paz. Você precisa ser grato, você precisa valorizar a vida que Deus te deu. Você precisa valorizar a família que Deus te deu. O teu trabalho, né? O teu dom que Deus te deu para você desenvolver o seu trabalho. Né? O dom que Deus te deu para você desenvolver o seu trabalho. Quando você está no seu trabalho, você está servindo a Deus, porque você está servindo pessoas com aquilo que você faz. E quando você serve as pessoas com o seu trabalho, com o seu dom, é uma forma também que você está servindo ao Senhor. Então agradeça a Deus, seja grato a Deus pelo seu trabalho, pela sua saúde, valorize sua saúde, né? E não fique por aí fazendo coisas que possa te prejudicar. Não fique por aí gastando a sua vida com coisas passageiras, né? Com coisas passageiras, alegrias passageiras, porque a verdadeira alegria, ela está em Cristo. E quando você dá espaço para Cristo entrar no seu coração, quando você dá espaço para Cristo entrar na sua vida, você se torna uma pessoa alegre, independente da circunstância em que você está vivendo. Você vai ser sempre alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então dê espaço para Deus. Esse vazio que você procura preencher com coisas que desagradam a Deus, esse vazio ele não vai ser preenchido, porque esse vazio ele tem um espaço reservado. Esse espaço aí vazio é reservado para o Senhor. E o Senhor, Ele só vai ocupar esse espaço aí dentro de você quando você abrir seu coração e deixar que Ele entre e preencha esse espaço. Aí sim, você vai ver mudança na sua vida. Você vai ver mudança no seu comportamento. E as coisas vão fluir. E você vai estar agradecendo a Deus por tudo. Você vai estar agradecendo a Deus por tudo. Até por uma folha de uma árvore que caiu, você vai estar dando graças a Deus. Porque também a palavra diz que é para a gente dar graça em tudo, em todas as coisas.
agradecer. E aí, antes de abrir a boca para reclamar, eu só louvo e agradeço a Deus. Obrigado, Deus. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele me deu. Agradeço a igreja por me receber, né? Por me permitir que eu ocupasse esse espaço hoje para estar trazendo a mensagem de Deus para a igreja. Eu agradeço a oportunidade.